Como é o mercado do hortifruti no Brasil? O especialista Ederson vai trazer os principais pontos nesta aula. Olá, seja bem-vindo à aula sobre o mercado de HF. Para iniciar, gostaria que o nosso professor especialista se apresentasse. Olá, me chamo Ederson Scopel, atuo no segmento de hortifruti há mais de 14 anos, aqui no Rio Grande do Sul. A nossa sede é na Serra Gaúcha, onde atendemos os diversos produtores de hortifruti. Trabalho atualmente na empresa VGSul, onde a gente presta esse suporte e leva essa informação de uma melhor forma para o produtor, fazendo com que ele consiga aproveitar, otimizar sua produção de uma forma sustentável, de uma forma onde a lucratividade expresse muito para ele. E hoje, aqui nessa nossa primeira aula, que é conhecendo o mercado de hortifruti, a gente tem que citar alguns temas e também temos que falar do mercado de hortifruti, essa abreviação que é o HF, onde o H compõe a horticultura no geral. Dentro da horticultura nós temos a alface, a beterraba, a cenoura. Dentro da fruticultura nós temos a maçã, uva, pêssego, muito importante aqui na Serra Gaúcha. Também é muito legal falar que dentro dessas duas culturas, elas atendem o Brasil inteiro, de norte a sul, porque o Brasil, em função da sua vasta extensão territorial, ele proporciona uma melhor forma de cultivar em função do seu clima, que ajuda e muito. E qual que é esse mercado, qual que é a importância dele para o mundo e para o Brasil, por que não, né? Hoje nós sabemos que nós somos exportadores desse segmento para diversas partes do mundo, principalmente para a Europa, Estados Unidos, China. Hoje nós somos responsáveis pela terceira maior produção de hortifruti do mundo, com 58 milhões de toneladas, e somos o 20º maior exportador. Nós temos um grande potencial para crescer e atender outras fronteiras, por que não dizer dessa forma? Porque nós exportamos apenas 3% da nossa produção. Olha o tamanho desse mercado, olha o tamanho de potencial e o quanto a gente não pode agregar em produtividade por hectare, em atendimento ao maior número de países, clientes, o quanto a gente não pode fomentar ainda mais o consumo interno e fazer com que nossa economia ande de uma forma onde nós todos conseguimos ter uma maior lucratividade, um atendimento melhor ao cliente. E as boas notícias também para o nosso setor, se nós formos olhar alguns levantamentos, principalmente do mapa, é que o crescimento de algumas culturas nos próximos 10 anos vai aumentar muito, principalmente em função de tecnologias e aberturas de novos mercados. Na sua visão, qual a cultura de HF deve ter o crescimento mais chamativo no mercado nacional? Hoje, se a gente for olhar alguns números, a gente tende a falar não só de uma, mas de três em função do tamanho do mercado, mas nós podemos falar de melão, maçã, manga, que são essas as culturas que, para os próximos anos, em função de abertura de novos mercados, de implementação de novas tecnologias tendem a crescer muito, né? Principalmente porque hoje o setor de hortifruti trabalha o consumo consciente, a questão da sustentabilidade, que faz com que o produtor consiga aproveitar mais e melhor a sua área, oferecendo ao consumidor uma opção melhor de produto lá na gôndola, né? E quais são os desafios para os próximos anos? Acredito que dentro do país, nas diferentes regiões, cada região tem um desafio, cada região tem uma forma de trabalhar, mas 4 delas em específico talvez estão afetando ou fazendo com que o produtor tenha que trabalhar mais, entender mais a forma dele agir, dele planejar o próximo passo. E a mão de obra hoje vem sendo um dos gargalos nas diversas regiões. Eu falo principalmente também aqui na Serra Gaúcha, onde a gente reside, a escassez da mão de obra está sendo um dos problemas,
muito em função, às vezes, de distâncias para levar ela à propriedade, ou aquele pequeno produtor, muitas vezes, ele acaba perdendo o seu filho porque ele vai trabalhar na cidade, né? Aí acaba não ficando com os pais, porque nós temos que lembrar também que o setor de hortifruti, ele tem os grandes produtores, mas ele também tem muitos pequenos produtores que têm a mão de obra mais familiarizada. E muito em função disso, a gente também não consegue agregar uma quantidade de mão de obra que faz com que pague esse investimento. E essas pequenas propriedades, elas acabam diminuindo consideravelmente a produtividade, ou até mesmo a gente observa em casos extremos a venda dessa área de terra e param de produzir, né? Esse é um cenário trágico, né? E a falta de qualificação também hoje é um dos temas que vem crescendo muito, também em função de que a agricultura, ela, do setor tradicional, tem crescido muito, principalmente na área tecnológica. Olha o conceito que está se tendo. Uma agricultura tradicional, agora ela está mais tecnológica. Por quê? Porque está tendo a implementação de drones, a implementação de máquinas de colheita, a implementação de máquinas de classificação de fruta, e essas máquinas despendem de um trabalho de capacitação do funcionário. E está sendo logo urgente. Por quê? Porque em função também dessa escassez de mão de obra, a tecnificação vem para agilizar, fazer com que se tenha mais resultado, se tenha mais produtividade, seja numa classificação, numa pulverização ou até mesmo numa colheita, né? Pensando na questão da sucessão familiar, como que você vê a sucessão familiar no hortifruti? Então, é um tema bastante delicado, mas que também tem sido muito trabalhado. Eu vejo aqui na nossa região, principalmente na região da Serra, algumas instituições têm incentivado os jovens a ficar no campo, porque eles têm, de uma certa forma, mostrado a eles que ficar no campo, no passar do tempo, a médio, curto prazo, o retorno que eles teoricamente teriam em outra região, eles vão ter na sua propriedade de uma forma independente, podendo assim investir naquele trabalho sendo deles, né? Aquele é o sentimento de que eu vou investir no que é meu, porque eu acredito que vai dar resultados. Mas dentro desse tema, nós temos que nas diversas regiões cada vez mostrar mais aos jovens que a permanência no campo vai dar resultado logo ali na frente, porque o alimento que a propriedade acaba produzindo é para levar à cidade, é para satisfazer o consumidor lá na frente, né? O consumo em queda dos HF não seria uma novidade para o setor, porque muitas vezes a gente tem que deixar de ser o tradicionalista, a gente tem que começar a fazer de uma forma diferente, chamando a atenção do consumidor para quê? Para que ele possa, que ele tenha a curiosidade de levar aquele produto e, de uma forma diferente, acessar mais rápido o cliente. Hoje, a gente, indo em alguns lugares, alguns pontos de venda, nós conseguimos ver que o HF, por si só, não, muito pouco se vende ainda na forma tradicional, mas se tem criado novas embalagens, novas formas de chamar a atenção do produtor, fazendo assim do consumidor, fazendo assim com que ele tenha a curiosidade de levar para casa aquele alimento e consumir de uma forma consciente, tentando apreciar de uma forma diferente o sabor, o produto que ele levou para casa, né? Acredito também que essa parte de campanhas alimentares tem muito a ver com a mídia ajudar nós nesse sentido de fomentar em propagandas, mostrar para a criançada, que é a nova geração que vem vindo, que o consumo alimentar de frutas HF tende muito a crescer e, consequentemente, melhorar a saúde, por que não? Hoje a Organização Mundial da Saúde recomenda o consumo de 400 gramas diária de HF. É uma quantidade baixíssima, mas que muitas vezes a gente não consegue atender, né? Em função
de não se ter a curiosidade de consumir, de levar de forma diferente. Eu lembro há um certo tempo atrás, principalmente deu uma repercussão quando a mídia falou de um dos HF, que é a couve-folha. Se teve um consumo absurdo, os produtores tiveram que aumentar áreas de plantação. Uma simples propaganda gerou um consumo um tanto mais alto, né? E as alternativas mais limpas. Hoje é um dos desafios do HF, dentro das diversas áreas, diversas propriedades, as formas de produzir, né? Quando se fala, a palavra é sustentabilidade, são áreas mais sustentáveis. Quando eu falo em sustentabilidade, eu não falo em, eu quero dizer produzir mais por metro quadrado de uma forma sem degradar o solo, mas oferecer uma maior produtividade, tendo um lucro maior por hectare. Isso nós podemos dizer que é uma forma sustentável, sem desmatar, sem fazer queimadas, mas utilizar de uma forma consciente o solo. Aí nós estamos falando de HF, né? Ederson, na sua visão hoje, o pequeno horticultor, ele tem ferramentas para auxiliar a deixar a produção mais sustentável? Hoje ele tem ferramentas, mas muitas vezes essas ferramentas acabam não chegando até ele, né? Em função de ele não ter acesso a muita informação ou a informação não chegar de forma clara. Mas tem muitas ferramentas que podem ser utilizadas. Dentro dos controles fitossanitários, a gente tem produtos hoje que podem ser utilizados junto com os convencionais, que são compostos por extrato de plantas, produtos biológicos, metabólitos bioquímicos, que vão dar uma ação e vão ter uma ação muito parecida com o uso de produtos convencionais, né? Que aí também entra dentro dessa forma mais sustentável, né? E por que não nós temos que se deter também à rastreabilidade, que seria uma forma de nós comunicarmos ao nosso consumidor que a gente está levando um produto mais limpo para ele. Porque através da leitura de um QR Code, ele vai saber quem que é o produtor, aonde que ele plantou, o que que ele utilizou, quais foram as formas utilizadas de manejo na propriedade, dando uma segurança alimentar mais aprofundada para o consumidor, fazendo com que ele tenha uma segurança no consumo do produto, né? E também um dos desafios dentro do setor de HF, de horticultura, de fruticultura, é o quê? São desenvolver variedades aonde se tenha uma maior produtividade por hectare. Mas quando a gente, esse é o sonho de todo mundo, aumentar a produtividade, né? Para aí tu conseguir diluir o seu custo no hectare, por metro quadrado, objetivando maior margem de lucro. E aí nós temos vários exemplos, podemos, a própria região da Serra mesmo, com relação a variedades de uva, né? Há anos atrás se colhiam uvas de 12, 15 toneladas por hectare, nós já estamos em 30, 40 toneladas por hectare, aumentando um mínimo de custo, mas tendo uma produtividade muito maior. Aí nós temos que agradecer também aos órgãos de pesquisa, que são responsáveis por essas variedades, e as novas tecnologias que vêm vindo, né, onde tu consegue fazer com que a planta aproveite muito mais o nutriente jogado no solo, porque ele é de uma forma mais nobre, né? A maior tolerância a pragas e doenças também são algumas das características das novas variedades dentro do mercado de HF. Sabemos que, com o passar do tempo, algumas pragas vêm se desenvolvendo mais, algumas doenças vêm afetando cada vez mais os nossos cultivares. Aí cabe a nós desenvolver junto das instituições e buscar algumas variedades que tenham uma tolerância maior, né? Por exemplo, a gente tem hoje no mercado de tomate um tobamovírus, que é um vírus que vem atacando o mundo inteiro, dizimando algumas plantações de tomate. Aí as instituições, através da pesquisa, desenvolveram algumas variedades resistentes.
Nós estávamos ao ponto de perder muito em função de uma doença, de um vírus, não perder nada ou uma mínima quantidade, né? Até se nós entrarmos dentro da fruticultura, alguns exemplos, esse dia eu estava conversando com o presidente de uma cooperativa, eles estavam trazendo algumas variedades onde elas têm uma tolerância maior a botrytis, para no caso do setor da vinificação, né, uva de vinho. Tá? O quanto a pesquisa, o quanto nós temos a desenvolver, principalmente para novas variedades com maiores resistências, maior produtividade por hectare. E quando a gente pensa também em maiores produtividades, a gente jamais tem que deixar para trás o nosso consumidor lá na frente, né? Há um tempo atrás, muitas vezes se traziam algumas novidades, mas elas não chegavam na prateleira com um sabor que fosse garantir uma recompra, ou elas não aguentavam um período aonde elas conseguissem deixar o dono, o proprietário da banca, do mercado, deixar na gôndola, porque tinha uma perca muito grande, né? Eu acredito que dentro desse mercado também a gente tem que desenvolver algumas variedades onde é o famoso shelf life, né? O maior tempo de prateleira, para que ela aguente mais e o consumidor consiga levar, consumir e fazer a recompra aqui. Quando você tem a recompra, significa que o produto teve uma aprovação, né? Esse mercado hoje é muito dinâmico, o mercado de HF ele é muito trabalhado, ele abrange do Rio Grande do Sul ao Amazonas, a gente tem diversas regiões produtoras, essas diversas regiões produtoras são responsáveis pelo sustento das pequenas, médias, grandes famílias, porque a gente pode observar no seguinte aspecto: muitas vezes o pequeno produtor, ele, além de utilizar para o seu consumo, ele consegue comercializar também esse produto. Não só pequeno, o grande também, né? E o Brasil, em função do seu tamanho continental, ele tem uma quantidade muito grande de espécies frutíferas, de espécies hortícolas, fazendo assim com que se consiga ter uma produtividade o ano inteiro, né? Algumas variedades, e por que não, a gente tem que dizer que vem se adaptando muito ao Brasil num todo, porque uma vez quando se falava em mamão, a gente não poderia dizer que produziria aqui no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, em função da sua altitude, ele proporciona aos pequenos produtores, porque não a produtividade numa região mais quente, não tendo uma segurança para o ano inteiro. Numa região mais fria, ele pode produzir outras cultivares, sendo de uva, maçã, que requer uma hora a mais de frio. Interessante, Ederson. Muito obrigado pelos ensinamentos. Eu que agradeço a oportunidade desse primeiro encontro nosso. Muito obrigado. Qualquer dúvida, à disposição. Muito obrigado por assistir. Te vejo na próxima aula.